Olá, meu querido, minha querida, sejam bem-vindos a mais um estudo conhecendo o Novo Testamento. Hoje nós vamos trabalhar o Evangelho de João. E já como vocês sabem, nós abrimos, apresentando o alvo da nossa lição, que é conhecer a identidade de Jesus, revelada no Evangelho de João, valorizar a revelação de Deus na Bíblia a fim de entender a ação de Deus na própria vida e identificar na Bíblia as características de Jesus que explicam o que ele faz em nossa vida. Inicialmente, nós entendemos que o Evangelho segundo João se destaca por duas ênfases especiais. Uma a característica devocional e a outra a característica teológica. John Broads diz que nenhum outro livro levou tantas pessoas a Cristo e inspirou tantos a segui-lo e servi-lo. Então a gente vai perceber como o Evangelho de João, além de ser um lindo texto, como ele é carregado de uma sutileza, de uma delicadeza textual, ao mesmo tempo de uma profundidade teológica incomparável. Diferente também dos outros evangelhos. Então, assim, ele está, embora não seja um sinótico, porque 90% do seu conteúdo é exclusivo, ele continua dentro do grupo dos evangelhos. Aí a gente vai pegar aquela divisão da Bíblia, tem os evangelhos, o livro histórico, as cartas paulinas, cartas pastorais, cartas gerais, o livro do Apocalipse. Então nós temos essa divisão do Novo Testamento. Então o João está dentro do grupo dos evangelhos, o autor, o João, discípulo de Jesus. Veja como ele já é mais tardio, mais tardia, a sua escritura. De 85 a 90 depois de Cristo, foi escrito quando João estava em Éfeso, e o alvo eram os cristãos da Ásia Menor. A expressão-chave é Cristo Deus. Veja que cada evangelho tem uma referência em relação a Cristo. E o versículo-chave é o 20, 31. Estes foram os escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. João 20, 31. Continuando, a gente vai perceber uma divisão, um esboço que a gente apresenta dos livros, que para que as pessoas creiam, aí apresenta a encarnação, a apresentação e a oposição a essa revelação de Jesus, e para que tenham vida, aí vem a preparação e também a rejeição. Em uma sentença, João mostra Deus agindo na história por meio de Jesus, o Filho de Deus, narrado como uma perspectiva pós-ressurreição. A gente vai perceber, meus queridos, que cada um dos evangelhos tem uma forma de apresentar. Veja, Mateus apresentou o Cristo oriundo das profecias, o reflexo das profecias, ou o resultado das profecias do Antigo Testamento, o Messias prometido. Marcos apresenta o servo, o servo sofredor, o servo, Cristo servo. A gente já vê no Evangelho de Lucas um Cristo que está mais preocupado com as pessoas, que está interagindo com as minorias. E aqui em João a questão mais pós-ressurreição, que é bem interessante também essa perspectiva. Continuando o que nós estávamos apresentando sobre essa questão do Jesus, essa visão pós-ressurreição, como é que ele se apresenta. Por que a ressurreição é tão importante? Porque o Evangelho se estrutura em cima dessa ressurreição de Cristo. Então, a importância do evento pascal para a teologia cristã primordial. Se não houvesse o evento pascal, se não houvesse morte e ressurreição, não teríamos evangelho. Essa é uma verdade que nós precisamos considerar. Vamos para algumas características do evangelho. Primeiro falando sobre o autor. João era o irmão mais jovem de Tiago, da família de Zebedeu, fazia parte, juntamente com Pedro e Tiago, do círculo mais íntimo dos 12 discípulos, ou seja, Pedro, Tiago e João, no barquinho, Pedro, Tiago e João, eles eram dos 12 os mais próximos a Jesus. Então, fique atento a essa característica, porque fala muito em relação aos diálogos que contemos nos evangelhos. Então, a gente vai perceber que ele está interagindo muito mais com esses discípulos do que com os outros. Não que não houvesse fala, mas esses são bem mais próximos a Jesus. O livro em si tem 5 características que precisam de destaque. Primeiro que 90% do evangelho é exclusivo, e esse contraste se dá a propósito
pelo propósito peculiar do apóstolo João de escrevê-lo, né? A forma como João escreve é diferente dos outros. Então, 90% do que a gente tem nesse texto só tem no Evangelho de João e não temos nos outros evangelhos. Há alguns discursos, na verdade 4 longos discursos de Cristo apresentados com grande ênfase, né? Jesus, o pão da vida, Jesus, a luz do mundo, Jesus, o bom pastor e o discurso no cenáculo. Então esses discursos eles ajudam a montar a narrativa linear da história de Jesus, né? Os diálogos. A história de Cristo revela alguns diálogos notáveis que conduziram homens e mulheres à fé no próprio Senhor Jesus. Primeiro os discípulos, ele conversando com os discípulos, aí as conversões, então tudo isso. O diálogo com Nicodemos, a mulher samaritana, o cego de nascença, na família de Lázaro, são diálogos importantíssimos, né, que são marcados dentro do livro. Dualismo, né, oposições que nós temos também dentro dos livros, né, a gente vê, por exemplo, faz um contraste com este mundo e o mundo de cima, entre Deus e o diabo, entre as trevas e luz, né? Então a gente vai perceber que esse contraste ele é bem evidente no Evangelho de João. Detalhe que foi bem aproveitado na reforma, melhor, no movimento contra a reforma protestante, desencadeado pela Igreja Católica, no movimento barroco, né? Pegou essa estética barroca para servir de estética do movimento contra a reforma, e aí trabalhava muito essa questão dessas dualidades, né? Céu e inferno, salvação, perdição, pecador, justo, né? Então tinha muito disso, né? Luz, trevas, dentro dessa estética barroca. E a gente percebe reflexos disso dentro do Evangelho de João. Não estou dizendo aqui que a estética em si é baseada na Bíblia, mas que o movimento teológico contra a reforma desenvolvido, desencadeado pela Igreja Católica, teve como base essa questão desse dualismo dentro da estética barroca, né? Algumas diretrizes, né? João foi o último apóstolo a morrer por idade, né? O vocabulário de João é talvez o mais simples do Novo Testamento, mas os seus pensamentos são muito mais profundos. João 3,16 é o versículo mais citado e pregado no mundo. Há mais sobre o Espírito Santo neste livro do que em todos os outros evangelhos juntos. Então há uma descrição do Espírito Santo é muito precisa aqui dentro do Evangelho de João, embora outros trabalhem com certa ênfase dentro dessa temática do Espírito Santo. Em João aqui, ele coloca todos os outros numa proporção bem menor em relação ao que é apresentado dentro deste Evangelho. E aí eu queria também trabalhar com vocês a questão do número 7. Ele tem grande significado na Bíblia e em João 7 é um número-chave para significar alguns pontos notáveis. São 7 sinais, 7 testemunhos, 7 confissões. E vamos ver como é que isso se apresenta, né? A gente tem 7 sinais de Cristo, ou 7 milagres de Cristo que são descritos, né? O primeiro deles é a transformação de água em vinho, a cura de um nobre, a cura de um homem paralítico, a alimentação dos 5.000, andando sobre as águas, a cura do cego, a ressurreição de Lázaro, e cada um desses milagres, né, envolvendo uma demonstração de poder. Então, por exemplo, a transformação de água em vinho, né, poder sobre os elementos naturais, a cura do filho doente, a doença apesar da distância, né, porque a cura foi feita à distância, né, a cura do homem paralítico, a cura apesar do tempo, a alimentação dos 5.000, uma demonstração de poder sobre a necessidade, andando sobre as águas, sobre a natureza, a cura sobre o cego, a doença apesar da dificuldade, né, uma cura de doença sobre a dificuldade. E Lázaro, né, sobre a morte, né, que seria o mais sério disso. Quando a gente fala sobre testemunhos, a gente tem 7 testemunhos que descrevem essa divindade de Cristo. Pessoas que reconheceram a Cristo como o Filho de Deus. Veja João Batista. João Batista ele diz lá em João 1,34, ele é o Filho de Deus. André em 1,41 diz, achamos o Messias. João 1,49, Natanael diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João 6,69, Pedro diz, tu és o Santo de Deus. João 11,27, Marta diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. João 20,28, Tomé diz, Senhor meu e Deus meu. João 20,31, tu és o Cristo, Filho de Deus. Isso foi o próprio João quem pronuncia isso. Então a gente vê aqui, são 7 sinais, 7 milagres, 7 testemunhos, 7 pessoas que declaram que Jesus é o Filho de Deus. E agora vem Jesus com 7 reivindicações
sobre ele, né? Então, essas reivindicações é quando ele se caracteriza eu sou. Gente, essa expressão eu sou, para nós na língua portuguesa, é muito simples, mas na língua hebraica, ela tem uma referência muito, assim, muito religiosa. Porque quando Moisés ele pergunta a Deus em nome de quem ele deveria ir, Moisés diz a ele, e diga que o eu sou me enviou. Isso é tanto que até a gramática do hebraico, né, quando a gente vai falar do verbo ser no presente do indicativo, ele não conjuga, pelo menos não escreve, né, de maneira clara, a, direta, como vamos dizer assim, eu sou o filho do meu pai. Não. Como é que ele coloca? Eu sou filho, ele é pai. Nessa construção eu já entendo que eu sou o filho do meu pai. Por que eu não digo eu sou o filho do meu pai? Porque só quem é Deus. Então veja, quando Jesus ele chega diante dos judeus e diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. 7 reivindicações da sua pessoa, ele está chamando a atenção dos judeus de uma forma tão pesada que eles olham assim e falam: rapaz, por que você está dizendo isso? Porque só quem é Deus. Ele fala assim, eu sou Deus. Né? Então Jesus está se colocando nessa maneira. Então isso leva a um choque, né, para o judeu, é uma forma dos judeus ficarem assim realmente estarrecidos com essa situação, mas são reivindicações que Cristo faz acerca da sua pessoa. A gente percebe também que o Evangelho de João é conhecido como o Evangelho da Fé. Segundo o professor Carlos Oswaldo, também poderia ser chamado o Evangelho do conflito entre a fé e a incredulidade, porque desde o princípio até os eventos finais do livro, a apresentação do Messias provoca confiança e incredulidade, com os resultados naturais de bênção e condenação. A gente vai ver que muitas pessoas acreditam no Cristo, outras já recusam o Cristo de imediato, né? Não, veja, quando ele coloca, né? Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Veja que aí quando ele coloca eu sou o pão da vida, foi logo após o evento que ele multiplica os pães. E as pessoas continuaram a segui-lo, né? Depois da multiplicação dos pães, ele fez: olha, vocês estão atrás de mim por conta do pão material. Mas eu quero dizer a vocês, eu sou o pão da vida. Quando Jesus diz isso, a popularidade dele fez: olha, enquanto estava pão material, estava bom demais. Agora você está entrando numa esfera que não interessa a muita gente. Então, muitos deixaram de seguir a Cristo depois que ele falou sobre ser o pão da vida. Né? Então, veja como isso, essas reivindicações, em uns expressava fé, em outros revelava a incredulidade que eles já tinham em seus corações. Finalizando, podemos dizer que, sem dúvida, o Evangelho segundo João é bem peculiar. As peculiaridades e similaridades de João nos auxiliam a ter mais ferramentas em defesa da nossa fé. Eu quero recomendá-los, né, como tenho feito com os outros livros, a fazer a leitura, né, do Evangelho de João, a ler o Evangelho de João na íntegra. Separe um tempo, olhe com carinho cada passagem bíblica, anote os versículos que mais lhe chamam a atenção. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Na próxima semana nós vamos entrar no livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Você com certeza é sempre muito bem-vindo a esse momento de reflexão. Desejo a você uma semana abençoada em nome de Jesus e até a próxima.